Olá, pessoal. Janaína Caradia, Talking Law, parte número 13, uma temática muito relevante. Se você ainda não acompanhou a parte número 1 e a parte número 2, as duas já estão à tua disposição, mas vem aqui acompanhar agora as questões de perspectiva de futuro, redução de danos, começando pelo nosso Denadai. Agora sim, eu só vou chamá-lo de Denadai. Felipe, agora é contigo. Obrigadão, Janaína. Ótima pergunta mais uma vez. A gente tem, como uma boa perspectiva aqui dentro da redução de danos, essas práticas que acontecem não só no âmbito da política pública, ou seja, de um top-down, algo que vem de cima, mas também na base, os próprios usuários compartilhando as suas experiências. Sim. Mais uma vez, referenciando este livro que eu pude compartilhar com vocês, aliás, com você, Janaína, logo eu estou a foto de hoje. Né? Esse é meu, leitura para o final de semana. Nós temos algumas práticas, principalmente entre os usuários, por conta da proibição, as drogas ilícitas que são comumente vendidas, elas são vendidas como, tá aqui uma bala, tá aqui um papel, tá aqui um óleo. O que tem nesse óleo? O que tem nesse papel? O que tem nessa bala? A gente sabe que é um comprimido feito por um pó e que ele é prensado e que tem algum formato. Mas além disso, além da cor, além do formato, empiricamente não sabemos o que tem ali. Então, algumas das estratégias de redução de danos dentro dos próprios usuários, e algo que tem vindo já há algum tempo e vai continuar, é o uso de reagentes colorimétricos para aquela substância que ele ou adquiriu, ou recebeu, o que ele de fato está tomando. Quando a gente fala de bala, por exemplo, vou trazer aqui um palavrão, tá bom, gente? A bala, na verdade, seria o 3,4 metileno-dioximetanfetamina. Nossa, baita palavrão, hein? Palavrão, exatamente. Esse 3,4 metileno-dioximetanfetamina pega só algumas ciclas e ele se transforma no famoso MDMA. Este MDMA, supostamente, é vendido nessa roleta russa química que é a proibição e as drogas ilícitas no mercado ilegal, no mercado paralelo, é vendido como essa bala, como 3,4 metileno-dioximetanfetamina ou MDMA. Mas não necessariamente, e aqui a gente tem um estudo da Polícia Civil de São Paulo com as apreensões, mais de 50% das apreensões dessas substâncias ditas sintéticas e todas elas ilícitas não contém aquilo que supostamente deveriam ter. Temos alguns análogos, algumas coisas que vão simular um pouco desses efeitos, no caso da bala em específico, vamos pensar nele. Tem algumas coisas que podem simular, por exemplo, a cafeína em dose baixa, a cafeína ele é um pozinho, né, um cloridrato de cafeína, ele pode ser colocado junto com aquela bala para fazer mais volume, né, muito mais fácil você ter acesso à cafeína do que ao MDMA em si, então se faz uma proporção de um pouco disso com um pouco daquilo. E é muito bom, seria o ideal se de fato fosse só o MDMA. Mas na maioria das vezes nós temos algumas outras substâncias também análogas e que são de fato deletérias. Eu falei da cafeína, ela tem seu poder de abuso e o LD50, ou seja, a chance de matar, muito alta. A cafeína tem esse problema, mas tem algumas outras que são variações do próprio MDMA, o MDA, o MDE, ou MDX. Algumas substâncias que ao longo da nossa história nós não sabemos qual é o risco de fato, o que vai acontecer, qual que é a duração dessa substância. Então, quando a gente pensa em uma enfermaria de uma festa, chega a pessoa passando mal. Ela tomou uma substância. Qual substância que foi? Foi uma bala. Você tem um pouquinho dessa bala aí no bolso ainda que você comprou? Tenho sim. Pinga-se reagentes nela para entender que substância que é essa. Porque o cara chega na enfermaria depois de 6 horas passando mal. E a gente sabe que a meia-vida da bala, ou supostamente aquilo que ele comprou, é de 6 horas. Está passando de 6 horas, então talvez ele tenha tomado alguma outra coisa. Que outra coisa é essa? E qual é a terapêutica utilizada para isso? Essa outra substância, ela é passível de uma psicose, ela é passível de uma sudorese, ela é passível do quê? Considerando isso, nós temos estratégias específicas de cuidado para essa pessoa. Isso eu estou falando no contexto da enfermaria na festa, mas os próprios usuários fazem
isso por eles mesmos. Sim. Eles compram numa esquina, eles compram no iFood, eles compram aonde for, e eles vão ter ali um pacote de uma substância que não tem um ISO 9001 para aquele produto, não passou pela Anvisa, não teve um engenheiro químico que fez toda essa produção, e muito menos um químico qualificado. Na verdade, tem a lógica maior do mercado, que é maximização dos lucros e diminuição da produção ou dos custos. Então, você vai usar aquela lógica ultracapitalista, que eu vou entregar o que for para essa população, para esse usuário. Então, dentro desse jogo de é legal, é ilegal, pode ou não pode, as pessoas estão usando. Sim. E elas, usando ou não, elas vão ser cuidadas por algum agente da saúde caso ela tenha algum problema. E é importante que esse agente da saúde entenda sobre essas substâncias e muitas das vezes possa cuidar de uma forma específica. Então, o que eu vejo de futuro? Não só algo vindo de cima para baixo, que nós retornamos recentemente com uma portaria para redução de danos como política pública, mas não só isso, mas o próprio cuidado dos usuários. Isso daí é muitas das vezes promovido, infelizmente, pela proibição. Ele não sabe com quem falar, ele não tem com quem, é com o pai, é com a mãe, é com o agente da saúde, é com o agente da segurança, ele tem esse medo, então ele fala entre os deles, os usuários. E aqui, trazendo uma frase clássica da redução de danos, principalmente uma frase clássica nossa aqui, nada de nós sem nós. Essa é uma frase dos usuários de substâncias, ou seja, quer fazer política de droga? Você usa droga. Não usa. Então o que você está fazendo política de droga? Que fale, então, com os usuários, que pergunte para ele o que é o melhor, como que seria uma prática tua para reduzir esse teu uso. Você quer reduzir esse teu uso? Não quer? Por que não quer? Então, essa escuta e trazer muito mais o usuário para dentro e não à margem da sociedade, isso daí é o futuro da redução de danos. E mais, tua fala me remete muito à qualificação. Qualificação do atendimento. Quem vai atender tem que estar qualificado, tem que entender a reação, o que pode, o que não pode usar, como tratar, como fazer, como buscar o resgate efetivo daquela saúde que está ali nas mãos ou daquela segurança pública. Felipe, encerrando a tua parte por aqui, quero te agradecer imensamente, te dizer assim, vai ser realmente a minha leitura do final de semana, iremos conversar aí na nossa próxima reunião ou extra reunião também sobre, muito legal, muito obrigada. Dona Day, nós vamos nos ver em breve. Com certeza. E parabéns pelo teu trabalho. Muito parabéns obrigado, pelo teu olhar diferenciado e por compartilhar conosco tanta experiência e tantas informações. Muito obrigado, Janaína. Obrigado em loco também por nos receber. Não só o CRP, mas também o Conésio aqui. E para falar de um tema que é espinhoso, na maioria das vezes, fronteiriço, a gente pode dizer. Então, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por ser nosso anfitrião. E daqui a pouquinho nós já vamos tratar de business também, Vamos para business. Agora sim, agora chegou a vez do doutor Renato Figueiredo. Olha, a problemática das drogas é complexa, a gente sabe, não existe uma fórmula mágica. As pessoas têm autonomia de decidir, o que fazer. O Dr. Felipe falou aí desses contextos de festas, uso de drogas, e isso é bem verdade, de que o êxtase, que é a famosa bala, que realmente o que é vendido é de péssima qualidade, é um monte de coisa misturada, e que os malefícios potencializam em muito. A Polícia Científica aqui do Paraná quer todo dia, todo mês, vem identificando o que a gente chama que é MSP, são novas substâncias psicoativas. O que é isso? As pessoas, os químicos, que fazem essas drogas, eles estão fazendo uma mistureira de um monte de coisa e vendem. Sim. E isso realmente ocorre, a pessoa não sabe nem o que ela está consumindo. E como lidar com isso? A gente orienta aqui a não usar. Resolveria se todo mundo seguisse o que a gente pega. É uma substância ilícita.
Não usa? Pronto. Eu sei que não, mas resolveria. Não dá pra ir no Procon, né? Não tem isso. Né? Se você compra uma substância que é ilícita e que, obviamente, né, o conteúdo não é o que você almejava, você vai reclamar para quem? No caso, né? Você vai no Procon, vai pegar um advogado. Então, assim, a pessoa tem que saber onde ela está se metendo, onde ela está pisando. Na verdade é essa. Por isso que a gente, né, sempre procura trabalhar a parte da prevenção, da orientação, da conscientização. Nós sabemos que, obviamente, tem muitas pessoas que usam drogas, mas a gente sempre ataca esse negócio de que é a maioria. Não entendemos dessa forma. A gente acredita que é uma minoria, sim, que usa substância, né? Que é um dos mitos que a gente procura combater, que a maioria, que todo mundo usa. Não. É uma minoria, sim, e obviamente que eles, né, acabam ficando responsáveis aí pela sua atitude, seja por não saber o que está ingerindo, seja também pelas implicações legais que eles podem sofrer. Sim. A gente vive numa sociedade que tem leis, e as leis estão aí para serem cumpridas. O problema é que algumas pessoas usam muito exemplos, né, até de políticos, falam, olha aí, está uma zona nesse país, e aí se acha no direito, de certa forma, não cumprir um regramento. E está errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E volto naquela seara. A segurança pública, ela cumpre a lei. Eu acho muito salutar o debate, né, de ideias. Tem muitas pessoas, sim, que defendem uma nova política de drogas, uma reformulação da Lei 11.343. E esse debate é importante, ele tem que ser feito pela sociedade, né, nos locais adequados, seja por intermédio de audiências públicas, né, ou de movimentos, mas o local a se mudar isso é o Congresso Nacional. Exato. Olha, quem faz lei no Brasil? Deputado federal e senador. Quem pode legislar sobre direito penal? Somente a União. Então, não adianta, né, no âmbito municipal, você querer criar um movimento e, de certa forma, criar um enfrentamento às instituições locais que nada tem a ver com isso. É verdade. A polícia vai continuar cumprindo. Enquanto falar que é ilícito, o nosso papel é esse, goste ou não. Uhum. Sob pena até de prevaricação. Nós não temos a faculdade de atuar ou não atuar. Exato. Nós somos policiais 24 horas. Se eu estiver jantando com a minha família, com meus filhos num lugar e acontecer um assalto ou eu ver uma venda de drogas, eu sou obrigado por lei a intervir. É legal isso? Não é legal, porque você fica no estado de alerta, você vai num restaurante, a gente não senta de costas para a porta, não senta de costas para a janela, você tem que fazer aquela... É difícil, sabe, ser policial também. Mas faz parte, a gente sabe onde está pisando, a gente prestou o concurso sabendo de todas essas responsabilidades, mas eu sempre serei um defensor dos debates. Sim. Né? Entendo, às vezes, né, se você flexibilizar as regras vai ser melhor. Eu não sei. Eu acho que, infelizmente, nós somos um país, como eu já disse, que não tem uma cultura de seguir regramentos. E se você flexibilizar mais ainda mais de acordo com a substância, eu acho que só pode piorar. Maturidade. Não temos essa maturidade. Eu acho que o brasileiro, o país, não tem essa maturidade, infelizmente, de discutir isso, sabe? Sobre uma regulamentação dessas substâncias ilícitas. Somos 220 milhões. Cada estado aqui tem a sua diferenciação, até sua cultura, né? A parte da legislação penal, nosso governador aqui está defendendo que cada estado tem direito, né, uma legislação concorrente que faça de fazer os seus regramentos com relação ao direito penal. Uhum. Que é diferente. Realidades diferentes. Paraná é igual ao Amazonas, alguns outros estados lá, são realidades muito, muito distintas.
Então é muito difícil a gente fazer esse tipo de debate quando tudo está centralizado ali no Congresso Nacional e é uma regra que vai atingir a todos, entendeu? Deve-se observar essas diferenças regionais. Mas sempre estamos abertos ao debate. É importante, né, que os conselhos, né, o Conselho Estadual de Política sobre Drogas traga essa reflexão, né, é um conselho que tem governo, que tem a sociedade civil, ali são pluralidade de ideias, né, e dependente do posicionamento de um ou outro, eu, enquanto estiver à frente do conselho, sempre vou tentar viabilizar com que esses debates sejam feitos, sejam aflorados, né, lógico que de forma respeitosa, para quem sabe que no futuro, né, tudo que a gente debateu, todas as minhas opiniões, do Dr. Felipe, possam, quem sabe, aí, na década para frente, servir, né, de tomadores de decisão, falar, ó, eles já diziam isso ali, ou o Felipe estava certo, ou o Renato estava certo. Não existe uma fórmula mágica. É aquela máxima, né? Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual também. Em suma, foi isso que nós vimos aqui. Doutor Renato, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na Inloco, pela sua atuação, né, tão importante de todas as suas atividades, em especial junto ao CONESD, e que seja apenas mais um debate aqui de tantos outros que nós vamos trazer do pessoal tão importante que faz parte desse conselho. Eu que agradeço aí você, a disponibilidade, né, da gente criar esse podcast aí, e eu espero que continue, né, que as instituições que representam o CONESD participem, né, e nós ali da Secretaria de Segurança Pública temos total interesse em sempre participar e de debater ideias. É isso aí, ninguém é o dono da razão. Temos que conversar, dialogar, né? É isso aí, pessoal. Encerramos então com a terceira parte do episódio de hoje, episódio número 7 do Talk in Loco. Não deixem de acompanhar os próximos que virão e compartilhar esse. Também estamos aguardando as suas sugestões, dúvidas, comentários, que eu me responsabilizo em entregar para os nossos participantes e depois retornar para vocês. Tá bom, pessoal? Até mais!